Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Vamos aqui nos conectando por todos os nossos meios. Boa tarde a você que está no nosso Instagram, já estamos ao vivo. E agora, finalmente aqui, vamos via Zoom. Estamos conectando neste momento. Também agora, muito bem, estamos também ao vivo pelo Zoom, organizando aqui o início da nossa transmissão. É uma alegria grande a gente poder se encontrar aqui nessa tarde de sábado, hoje com um conteúdo belíssimo da Palavra de Deus, do 17º domingo. Então é uma alegria a gente poder partilhar esse tempo junto. Os últimos ajustes aqui para nós definitivamente começarmos. Sempre o desafio da tecnologia quando a gente está sozinho, mas me parece que tudo vai caminhar bem, né? Então, estamos já aqui, Instagram, Zoom e também pelo nosso Facebook. Muito obrigado a você pela sua presença, pelo seu incentivo. São tantos incentivos que a gente tem recebido por aqui para continuar a fazer esse nosso trabalho catequético. Apenas conferindo aqui os detalhes, muito bem, no Facebook já temos alguns irmãos aqui ligados conosco, Pedrinho, Luiz Carlos, as pessoas que vão se manifestando. Me parece que poderíamos ainda fazer algum ajustezinho aqui na nossa câmera. Vamos ver se conseguimos sem eu precisar me levantar, para que fique ainda melhor para você que nos acompanhe. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, porque assim, com certeza, a gente vai ter uma possibilidade de acompanhar ainda melhor a nossa catequese de hoje. Muito bem, aqui no Instagram também, nosso querido amigo Danilo, um abraço. E a gente então já vai se preparando para começar. Claro que queremos começar fazendo a nossa oração, nos colocando na presença de Deus, que é o mais importante, para que seja Ele mesmo a catequizar, Ele mesmo a orientar, com o seu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, a nossa fé, o nosso coração, para também podermos crescer juntos aqui nesse momento que hoje vamos passar. Façamos então a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós então hoje temos uma oportunidade muito especial com a Palavra de Deus. Eu sinto que hoje é o próprio Jesus quem vem ao nosso encontro, de uma maneira que nós cristãos conhecemos bem, invisível, espiritual, mas real. Jesus vem e bate carinhosamente a porta do nosso coração e pede para entrar, sem fazer escândalo, sem fazer pressão. Nestes dias nós estamos recordando os 7 anos da vinda do Papa Francisco ao Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Foi exatamente neste mesmo dia, em 2013, a primeira viagem internacional de Francisco. E quando chegou ao território brasileiro, ele disse exatamente isso, que batia a porta do coração de cada brasileiro. Hoje, mais do que o Papa, é o próprio Jesus
que carinhosamente bate à porta do nosso coração e pede passagem. Jesus hoje fala de um tesouro que todos nós somos chamados a descobrir, a alcançar. Para conquistar esse tesouro é preciso ter coragem. E essa coragem nasce do relacionamento com Deus, da experiência de Deus, da intimidade com o Senhor. Nós hoje encontramos 3 figuras interessantíssimas na Sagrada Escritura: Salomão, Paulo e Jesus. O histórico rei Salomão, que viveu ali entre os anos 990 e 931 a.C., foi considerado o mais sábio dos governantes do mundo a seu tempo. Uma cena muito conhecida por todos, que é a que nós vamos meditar hoje, é exatamente quando Deus concedeu a ele que pedisse o que quisesse. Em vez de riquezas ou poder, Salomão pede um coração compreensivo, capaz de discernir o bem e o mal e praticar a justiça. Outra figura histórica fundamental que nós veremos hoje é a de Paulo de Tarso, ou de São Paulo, o apóstolo Paulo, como queiram, que viveu entre os anos 5 e 67, já da era cristã, e ele traz hoje um ensinamento que efetivamente transforma a vida. Paulo nos ensina hoje que tudo acontece para o bem dos que amam a Deus. E quando chegarmos ao Evangelho, vamos ouvir Jesus, que conta mais parábolas, além daquelas que nós já ouvimos nos 2 domingos anteriores, cheias de significado, que apresentam a realidade do reino de Deus. Falemos então de Salomão. Salomão ficou muito famoso na história pela sua sabedoria. Tem um episódio bastante conhecido, inclusive por não crentes, que é o das 2 mulheres que brigavam pelo mesmo filho e cada uma reivindicava a maternidade sobre ele. Se cria ali aquele conflito e Salomão soluciona o caso mandando que partissem a criança no meio e entregassem metade a cada uma daquelas mulheres. Quando a mãe reage dizendo que não matassem a criança, que se fosse preciso desse o filho a outra, Salomão conclui que essa primeira é que era a verdadeira mãe e ordenou que ela fosse então declarada a sua legítima mãe. E foi julgado sábio exatamente pela sua capacidade de decidir. Na leitura que faremos agora, Salomão pede a Deus sabedoria, nesse caso uma sabedoria para governar, julgar com equidade e bom senso ao discernir. Deus lhe concede mais do que ele pediu. Deus lhe dá um coração inteligente e sábio, como ninguém teve antes. No mundo bíblico, na linguagem bíblica, o coração é a essência do saber, do conhecimento, da experiência imaterial do ser humano. Um pouco do contexto dessa leitura: o rei Davi, famoso, que a gente comenta tanto, era o pai de Salomão, morreu ali por volta do ano 972 a.C., depois de um reinado longo e fecundo, expandiu muito as fronteiras do reino de Israel, consolidou a união das tribos do norte e do sul, foi muito importante na conquista da paz e da tranquilidade do povo de Deus. E quem lhe sucedeu no trono foi o seu filho Salomão. Foi a primeira vez que a sucessão do trono de Israel se deu de pai para filho. Antes isso não acontecia. Salomão então desenvolve também um trabalho muito importante. Provavelmente o aspecto que mais conhecemos do reinado de Salomão é o tão comentado templo que leva o seu nome, o Templo de Salomão, que na verdade é o segundo templo de Jerusalém, que efetivamente tem um caráter fundamental na história da fé. Ele também organizou a divisão administrativa do território, as grandes construções, houve outras além do templo,
também foi um grande pensador no campo do comércio internacional e também um apoiador da cultura e da arte. Os livros dos reis, exatamente de um deles foi tirado o trecho que vamos ler agora, são 2 livros dos reis, começaram a se formar no tempo do rei Ezequias. Nós estamos ali mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. E do rei Josias, que veio mais ou menos no ano 600. Esses livros abrangem exatamente os acontecimentos do reino de Israel, desde o declínio de Davi até o último rei de Judá, que foi Sedecias, mais ou menos ali pelo ano 580 antes de Cristo. E a redação final veio lá no período do exílio da Babilônia. Esses são alguns dados históricos sobre esse livro dos reis, que talvez nem todo mundo esteja muito familiarizado com esse conteúdo. Esses livros dos reis procuram fazer uma crítica, uma reflexão crítica da história do povo de Israel, dos reis que os governaram, tanto do norte, que eram menos valorizados, que era Israel propriamente dito, como também do sul, que era Judá, um pouco mais valorizados pelos autores, e tem Davi como esse protótipo de todos os reis. O templo e a profecia são os 2 elementos centrais do livro dos reis. O templo como lugar de reunião do povo e lugar de encontro com Deus. A gente talvez não tenha muito essa compreensão, mas foi super importante a construção do templo, porque no pensamento religioso da época, o templo era o lugar que Deus habitava. Não existia essa noção que nós temos hoje de Deus como onipresente, ou seja, a possibilidade de encontrar Deus em qualquer lugar, porque Deus efetivamente está em todos os lugares. Mas o pensamento era de que Deus estava fisicamente, a sua presença no mundo se dava no templo. E ali no templo, então, se desenvolvia o culto e a reunião daqueles que acreditavam. E depois a questão da profecia, que era a consciência do povo, os profetas cobravam fidelidade, cobravam coerência, cobravam autenticidade na prática da religião. E eram também críticos dos modelos opressores. Bom, façamos então a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 e 7 a 12. Ouçamos. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um jovem que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro antes igual a ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O rei Salomão, então, olha para si com humildade e pede o auxílio de Deus para o serviço que deve prestar ao povo. Essa oração que pede fidelidade, justiça, retidão do coração, não pôde deixar de ser atendida por Deus. Salomão aqui representa todas as lideranças da sociedade e da igreja. Ele se coloca em oração na frente do tabernáculo, Gabaon era o tabernáculo, e na sua oração ele pede bom senso e sabedoria. O Senhor o atende. Uma reflexão que já surge aqui para nós é, em nossas orações,
o que é que nós pedimos? Quais são os nossos sonhos? A oração é uma extensão da vida da pessoa, do ser de cada pessoa. A pessoa, em certo sentido, é aquilo que pede. Geralmente as pessoas vivem do jeito que rezam, como vivemos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa comunidade cristã. Se não vivemos bem, talvez não estamos rezando suficientemente ou suficientemente bem. Na oração precisamos ser transparentes com Deus e pedir o seu amor misericordioso. Assim nós seremos o que nós rezamos. No Antigo Testamento, o sonho aparece com alguma frequência como uma forma privilegiada de Deus se comunicar com as pessoas e de indicar também os caminhos. O sonho de Salomão está estruturado na forma de um diálogo entre Deus e Salomão. Em primeiro lugar, existe aqui uma aproximação de Deus. Como sempre, é Deus que faz o movimento, é Deus que vai ao encontro da pessoa. Isso acontece também conosco. Não somos nós que buscamos a Deus, é antes Deus que nos busca. Então, Deus busca a Salomão e o interpela com esse questionamento: o que eu posso te dar? Depois dessa resposta de Salomão, consciente da grandeza da sua tarefa e das próprias limitações, esse jovem rei pede a Deus que lhe dê um coração sábio para governar com justiça. A prece do rei é atendida, Salomão recebe uma sabedoria inigualável. Esse texto mostra que Salomão não concebe o seu papel como um privilégio pessoal para ser usado em benefício próprio, mas sim como um ministério que foi confiado por Deus. Qual é o ponto central aqui? É para o outro. Antes de ser glória para si, é serviço para o outro. Essa é uma imagem para todos nós, em qualquer segmento, mesmo aquelas pessoas que ocupam os mais humildes dos espaços. Não enxergar as próprias prerrogativas, não enxergar os próprios gestos, as próprias posições como um privilégio e benefício pessoal, mas sempre como serviço ao outro. Eu não preciso nem dizer que quando se fala de cristianismo, de igreja, isso é mais essencial ainda. Salomão tinha consciência exatamente de que a autoridade é serviço e não dominação. E por isso esse serviço deve ser exercido com sabedoria. Finalmente, e talvez esse seja o aspecto mais significativo hoje para nós, é a qualidade da resposta de Salomão. Ele não pede riqueza, nem glória, nem a destruição dos próprios inimigos. Ele pede as aptidões e as capacidades necessárias para realizar a missão que Deus lhe confia. Salomão aparece aqui como um modelo de pessoa que sabe escolher as coisas mais importantes e não se deixa distrair pelos valores efêmeros, passageiros. Dizer que a súplica de Salomão agradou o Senhor, como nós lemos, é justamente a proposta que o autor do Livro dos Reis fazia ao povo de Deus para que optassem pelos valores eternos, duradouros, essenciais. O exemplo de Salomão, como disse, é válido para cada um de nós. Precisamos da sabedoria, do discernimento, para nós exercermos com dignidade o agir que Deus espera de nós. Sem relativizar o bem e o mal, mas discernindo um do outro, realizando o bem e evitando o mal. A consciência moral pressupõe essa capacidade de ouvirmos a voz da verdade, de sermos pessoas dóceis às suas indicações. O rei Salomão tinha essa consciência de que a autoridade é um serviço, que o objetivo final do serviço da autoridade é o bem comum. Esse texto, então, sublinhando que Salomão não pede nem glória nem riqueza, mas essas aptidões necessárias, justamente nos coloca diante dessa sua postura no relacionamento com Deus e com as pessoas.
A figura de Salomão interpela hoje também os que têm responsabilidade ou na comunidade religiosa ou na comunidade civil, na sociedade, convida a uma verdadeira atitude de serviço, ou seja, a nunca realizar os próprios desejos e objetivos pessoais, mas sim o benefício de toda a comunidade, ou seja, a realização do bem comum para todos que têm espaços de liderança. Passando ao Salmo, o salmista hoje no Salmo 118 reforça a importância central da palavra de Deus e declara o seu amor por ela. O amor pela palavra nasce da descoberta da sua força, da sua potência, da sua capacidade transformadora, do amor que a palavra contém em si e da conversão que ela traz. Contemplemos juntos a beleza desse salmo. Salmo 118. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que me destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Repare esse último trecho do Salmo. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Ele se cumpriu em Jesus Cristo, numa ocasião que nós vimos alguns domingos atrás, e foi sintetizada naquela oração do Mestre: eu te louvo, ó Pai do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Como eu expliquei naquela ocasião, era o 14º domingo do tempo comum, o louvor de Jesus ao Pai se baseia na escolha de Deus pelos pequeninos, porque aos pequeninos, ou seja, aos que se põem aos pés de Jesus no seu seguimento, o Pai tem o prazer de revelar os mistérios do reino, estas coisas, enquanto aqueles que eram considerados os mestres, humanos, fariseus, escribas, que se achavam sábios e entendidos, na verdade, o Pai escondia deles os seus mistérios. Isso porque a bondade, a misericórdia, a ternura do Pai não são conhecidas dos sábios e entendidos, porque para eles Deus é um legislador rigoroso, é um juiz implacável, propenso à condenação, e bem diferente é Deus de verdade, o Deus revelado por Jesus, que é um Deus de amor, de justiça misericordiosa, que olha para os mais humildes, mais pobres, para os desprezados pela sociedade. Repare ainda que o salmista declara que a palavra de Deus vale muito mais do que todas as riquezas deste mundo, e que o amor de Deus, o imenso amor de Deus, é uma consolação, é fonte de vida e de prazer. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos diz que na nossa existência nós passamos por situações difíceis, mas elas são uma oportunidade para o nosso crescimento, em todos os sentidos. Não podemos ser vencidos pelos problemas. Onde a dor foi grande, maior foi a misericórdia. O texto que nos é proposto como segunda leitura continua a reflexão de Paulo sobre o projeto de salvação que Deus tem para oferecer à humanidade. Já vimos nos domingos anteriores que, na perspectiva de Paulo, toda pessoa que chega a este mundo mergulha num contexto de pecado que marca e condiciona. No entanto, Deus, na sua bondade, oferece gratuitamente ao pecador a graça da transformação e a possibilidade de alcançar
a salvação. E é em Jesus Cristo que esse dom se comunica ao ser humano. É o Espírito Santo que permite a pessoa acolher o dom da salvação e viver na fidelidade à graça que Deus lhe oferece. Depois de assegurar aos cristãos de Roma, estamos exatamente lendo a carta de São Paulo aos Romanos, que é uma carta central na perspectiva da vida de Paulo e do Novo Testamento, que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, intercede por nós. Paulo também nos lembra, na leitura de hoje, que Deus tem um projeto de amor que se traduz na salvação da pessoa. Vamos então à leitura. Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, e a esses predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo traz uma frase incrível, extraordinária. Eu não sei como é que nós não nos assustamos imensamente com essa frase, ou melhor, não nos assustamos maravilhosamente com essa frase, que é justamente a primeira da leitura de hoje. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Paulo nos ensina aqui que o acaso não existe, que o universo não se move sem uma lógica definida, que não é o caos quem governa a sucessão dos acontecimentos. Ao contrário, toda a criação se move, existe, é regida por uma lógica específica e orientada para um fim objetivo: o bem dos que amam a Deus. As consequências dessa incomparável descoberta, que são tão numerosas que eu não seria capaz aqui de descrever, dou apenas alguns exemplos. A perda do medo. Se tudo o que acontece tem em seu fim último o bem dos que amam a Deus, então não tem mais nada a temer? Não há mais razão para medo sobre assunto algum, a não ser não amar a Deus? Em segundo lugar, mesmo que essa descoberta não responda, e de fato não responde, a todos os nossos questionamentos, especialmente sobre a origem e o porquê do sofrimento, ao mesmo tempo derruba também a angústia, já que tudo, inclusive a dor e o sofrimento, encontra o seu sentido. Qual sentido? O bem dos que amam. Tudo é para o bem dos que amam. Digo amam sem completar com o a Deus, porque quem ama a Deus ama também a humanidade. Ama a pessoa, cada pessoa. O amor a Deus nunca pode existir sozinho. Não existe amor dirigido a Deus sem o amor dirigido ao ser humano, a cada pessoa. Basta lembrar aquilo que nos diz São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Portanto, o que está reservado a quem sabe amar, amar a Deus, consequentemente amar o ser humano, é todo o bem que existe no universo, não menos. Veja como é forte. O que está reservado para você, o que está reservado para mim, com a condição de que amemos a Deus e aos irmãos, é todo o bem que existe. Nesse contexto, Paulo fala daqueles que Deus conheceu de antemão, que predestinou
para viverem a imagem de Jesus, que chamou, que justificou, que glorificou. No entanto, esses versículos não devem ser entendidos no sentido de que a salvação de Deus é apenas para um pequeno grupo de predestinados ou que exclui alguém. De modo algum, a teologia de Paulo é muito clara a esse respeito. O projeto salvador de Deus está aberto a todos, em todos os tempos, culturas, em todos os esquemas de pensamento. Basta querer acolher esse projeto. O que Paulo enfatiza aqui é que se trata de um dom gratuito de Deus, um dom que está previsto desde toda a eternidade. Em todas as cartas de Paulo, transparece esse seu espanto que ele sente diante do amor de Deus pelo ser humano. Esse tema está especialmente presente na carta que hoje estamos aprofundando, que é a carta aos Romanos. O texto convida a que a gente perceba, uma vez mais, esse fato extraordinário que é o amor de Deus. Amor que nós não merecemos, mas que Deus com ternura insiste em oferecer de forma gratuita e incondicional. Um amor traduzido num projeto de salvação preparado desde sempre e que levou Deus a enviar o seu próprio Filho para conduzir todos os homens e mulheres a uma nova condição. Numa época marcada por uma certa indiferença por Deus, como é a nossa, o texto nos convida a tomar consciência de que Deus nos ama, vem continuamente ao nosso encontro, de que Deus nos desafia a uma identificação com Ele, com Jesus, Deus encarnado, nos convida a integrar sua família, nos aponta o caminho da realização plena e verdadeira. Diante da oferta de Deus, nós somos livres para fazer as nossas opções, opções que Deus respeita de forma absoluta. No entanto, a vida plena está justamente no acolhimento desse chamado mais alto de Deus, que é o seguimento de Jesus, a identificação com Ele. Surge então a pergunta: é esse o tesouro que eu optei? É essa a minha escolha de vida, sobretudo eu que sou batizado? Tenho sido, na minha caminhada de vida, coerente com essa escolha? Passemos ao Evangelho. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, Jesus nos fala do reino. O maior milagre que Deus faz é justamente nos dar a capacidade de mudar a nossa própria história, isso é, a nossa conversão. A conversão é a inauguração do reino, a chegada do reino, o reino está no meio de vós, dizia Jesus, mais se concretiza na vida eterna, por isso nós rezamos, venha a nós o vosso reino. Nestes domingos do tempo comum que nós estamos vivendo, neste ano que é conduzido pelo evangelista Mateus, o ano A, nós estamos mergulhando sempre mais no pensamento e no coração de Jesus Cristo. O reino de Deus está no centro da pregação de Jesus. Essa metáfora do reino dos céus, no pensamento bíblico judaico, é uma realidade. Quando o reino chegar, quando o reino for instalado, Deus será o Senhor de tudo e trará a salvação ao gênero humano. Com Jesus, esse reino chega, se faz efetivamente próximo. Deus vem, está à nossa porta. O próprio Jesus anuncia essa proximidade do reino de Deus, aponta o seu agir no mundo com a sua irrupção entre nós. E também, por outro lado, ensina os seus discípulos a rezarem pela vinda do reino. É o que nós fazemos sempre, adveniat regnum tuum, venha a nós o vosso reino. Isso mostra que, historicamente, o reino de Deus ainda não está completado, não se plenificou. Essa reserva evita, por um lado, que a gente identifique qualquer figura humana ou ideologia política com o reino de Deus. E, por outro lado, não nos deixa cair no comodismo
numa espera passiva pelo último dia. Porque a salvação tem uma dimensão histórica, ela já está acontecendo no hoje da história, mas não plenamente. Mateus escreve primeiramente para os judeus convertidos ao cristianismo, a fim de provar que Jesus é o Messias. Nele, em Jesus, se cumprem de modo pleno todas as profecias do Antigo Testamento. Mateus cita 19 profecias da Antiga Aliança que apontam para Jesus, que comprovam a messianidade de Jesus. De modo que uma das expressões mais conhecidas de Mateus é essa: para que se cumprisse o que foi dito por, e aí ele cita o profeta. Ele traz com frequência essas passagens do Antigo Testamento exatamente para apontar o seu cumprimento em Jesus. E aqui eu digo, esse fato reforça Jesus Cristo como centralidade da revelação de Deus e também como centro da Bíblia, da Sagrada Escritura. Mateus ainda comprova que a mensagem de Jesus é para todos, é universal, por isso católica, de modo que se volta não só ao povo judeu, que era concebido como o povo eleito, mas também a estrangeiros e pecadores. Essa boa nova de Cristo é dirigida aos pagãos e às mulheres, dois grupos que eram pouquíssimo valorizados. O termo igreja, eclésia em grego, aparece só no Evangelho de Mateus, 2 vezes, nos capítulos 16 e 18. E é justamente o nome desse novo povo de Deus, não mais identificado como uma raça eleita dos judeus, daquela porção escolhida, mas aberto a toda a humanidade, todos os homens e mulheres da terra. Cristo também declara que está com a sua igreja até o fim dos tempos, de modo que ela passa por tempos difíceis, já passou por tempos tão pesados e continua a passar, mas nunca pode ser destruída. A lição que nós aprendemos de Mateus diz respeito a essa centralidade do reino de Deus. Já no início do seu evangelho, ele coloca aquele imperativo que nós conhecemos bem, tem até uma música famosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o norte, a referência da vida de quem escolhe Jesus Cristo, buscar o reino de Deus com absoluta prioridade e a sua justiça. Essa expressão, reino de Deus, significa o senhorio de Deus na vida das pessoas e da sociedade. Noutras palavras, eu digo, é o reconhecimento de Deus como Senhor, como Rei, que significa, antes de tudo, reconhecê-lo como Senhor e Rei da minha vida, da minha história. E também que o seu reinado acontece primeiramente em nós, dentro de nós, e depois extrapola as barreiras de nós mesmos. O reconhecimento de que Deus é que sabe de tudo, Deus é que tem nas mãos os destinos todos, Deus é quem tem o poder, Deus é quem tem a prerrogativa do julgamento, tudo pertence a Ele, também os bens, também a minha vida, tudo é dele. E eu apenas administro aquilo que Ele põe durante esse período transitório que é a nossa peregrinação terrena. Onde existe o reino de Deus, onde o reinado de Deus acontece, não existe espaço para o egoísmo, para a violência, para as divisões, para as tantas formas de destruição daquilo que é a imagem e a semelhança de Deus, o ser humano. O reinado de Deus afasta para longe todo tipo de idolatria, onde as criaturas ocupam o lugar do Criador e impõem a sua tirania, de modo especial sobre os mais fragilizados da sociedade. Assim acontece com o ídolo dinheiro, com o ídolo poder, com o narcisismo e com tantas outras maneiras de afastar Deus do coração humano. A busca contínua do reino de Deus permite à pessoa que tem fé conhecer a vontade de Deus, rezar de forma adequada, lutar para que o reino aconteça, como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu.
ou seja, sempre e em toda parte. É inútil qualquer catequese, qualquer pregação que não tenha como primeiro e fundamental efeito fazer com que a vida tenha a sua referência na vontade de Deus, no desígnio divino, que é sempre expressão de amor, de sentido, de plenitude, conhecido e assimilado, como nos ensinou Jesus, a quem o próprio Deus reconhece como meu filho amado. Quem abraça o reino de Deus, se deixa guiar pela justiça, como Jesus, torna-se também filho amado, pela docilidade ao querer do Pai e o seu projeto misericordioso de amor para com a humanidade. Em termos gerais, o reino de Deus é o domínio de Deus eterno e soberano sobre todo o universo. Em termos mais específicos, o reino de Deus é um reinado espiritual sobre os corações e as vidas daqueles que voluntariamente se submetem à autoridade do Senhor. É necessário que nós tenhamos um olhar crítico sobre confrontar os valores do mundo e os valores do Evangelho, e nós temos os dois dentro de nós. Discernir se estamos levando a sério a nossa vida cristã, a nossa meta, que é o final da nossa vida. Né? E aqui eu volto sempre a esse tema de que precisamos viver na perspectiva da eternidade, não apenas deste mundo. Até cito um particular, agora há pouco, antes da nossa catequese, eu estava lendo uma postagem numa rede social de um padre muito querido aqui no Brasil, que é o padre Marlon Múcio, e ele comentava sobre a morte de Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, que morreu aos 57 anos nos últimos dias, em função do novo coronavírus, e o padre Marlon dizia assim: Dom Henrique, olha o que o senhor fez, agora todo mundo está com vontade de morrer. Isso porque Dom Henrique dedicou boa parte da pregação da sua vida ao tema da vida eterna, e agora ele próprio, penetrando na vida eterna, deixou um exemplo extraordinário sobre o assunto. Isso para dizer que a meta do final da nossa vida precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Se nós não ligarmos com solicitude e firmeza as atividades e os afazeres terrenos, nossas responsabilidades, família, trabalho, sustento, estudo, apostolado e o que mais for, com a realidade do céu, tudo é inútil, sem sentido. Precisamos conjugar a nossa vida prática, o cotidiano, as vicissitudes da vida com o paraíso que nos espera. Claro que existem bens legítimos que nós só experimentamos aqui enquanto estamos de passagem, mas eles não esgotam a sede de felicidade do coração humano. Existem tarefas urgentes, claro, a fazer pelo bem da sociedade, que demandam esforço, cansaço, ótimo, e vale a pena lutar por elas. Mas só vale a pena lutar por essa justiça na convivência humana enquanto esse empenho for reflexo da instalação do reino, do projeto de Deus a nosso respeito, uma porta aberta para que o reino se faça. No Pai Nosso, Jesus ensinou a cuidar do pão de cada dia, mas antes a pedir ao Pai: venha o teu reino. Ainda sobre o Evangelho de Mateus, é uma obra que não tem tanto uma preocupação cronológica, mas sim com a coerência e a força do conteúdo da pregação de Jesus. Mateus estrutura o seu livro em torno de 5 discursos: o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, o discurso da missão, no capítulo 10, o discurso das parábolas do reino, no capítulo 13, que é esse que estamos lendo nos últimos domingos, que é historicamente considerado o centro do Evangelho de Mateus, o discurso sobre a igreja, no capítulo 18, e o discurso das oliveiras, que é sobre o fim dos tempos, no capítulo 24. Jesus começa, portanto, segundo a lógica de Mateus, lá no Sermão da Montanha,
indo diretamente à pergunta mais essencial de todas as pessoas, em todos os tempos, trajetórias e culturas. Onde está a felicidade? Como alcançar a felicidade? Ao longo da história foi sobre esse questionamento que se firmaram os grandes pensadores. Esses dias eu estava lendo um texto de Aristóteles sobre a felicidade bem anterior a Jesus. O mestre de Nazaré oferece a sua resposta, sintetizada em 9 características, ações, que são pobreza de coração, capacidade de chorar, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia para com o outro, pureza de coração, atitude pacífica, aceitação das perseguições pela prática da justiça e a aceitação das calúnias e perseguições por causa do seguimento, da escolha, da adesão a Jesus Cristo. É importante colocar ainda que essa felicidade ensinada por Jesus, tão diferente dos moldes da felicidade do mundo, só pode ser compreendida e vivida se ela for precedida pelo seguimento de Jesus. É uma felicidade do discipulado, do discípulo, de quem segue Jesus de Nazaré. Ou seja, primeiro aderir a Ele, primeiro seguir Jesus como opção de vida e assim como consequência experimentar essa felicidade autêntica e única que nunca acaba. E aqui seguir Jesus significa com tudo, com a mente, com a emoção, com o pensamento, com o mais profundo do nosso ser. Experimentar essa felicidade que se completará no céu, que Deus fez para nós, onde Jesus nos aguarda, preparando um lugar para nós. É a sua promessa. Tendo aberto a porta da felicidade, Jesus chama para a missão, o anúncio dessa felicidade inaugurada por Ele, que durará para sempre e pode alcançar todas as pessoas. E depois anuncia o reino, que é justamente essa concretização. Voltando então ao Evangelho de hoje, façamos a sua leitura. Convido você a escutar assim com o coração. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É Mateus 13, 44 e 52. Mateus 13, 44 e 52. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho, então, deste domingo traz 3 parábolas do reino. Nos 2 domingos anteriores, nós já tínhamos escutado de Jesus 4 parábolas. A do semeador, a do trigo e do joio, a do grão de mostarda e a do fermento da massa. Hoje, então, as 2 primeiras parábolas se concentram no grande valor do reino. Um tesouro escondido, uma pérola de grande valor. As 2 obedecem à mesma lógica. O bem precioso encontrado gera em quem o encontrou a decisão de deixar tudo
para adquirir o que encontrou. O significado é, diante do reino, tudo mais perde o seu valor. Aqui calma. Não significa dizer que aquilo que nós temos na vida não tem valor. Ao contrário, tem muito valor. Por exemplo, o casamento, os filhos, a própria vivência comunitária, a profissão de cada um, tudo isso tem um valor inestimável. O que o texto diz é, mesmo essas belezas, todas elas muito queridas por Deus, não alcançam a importância, o valor do reino. E sem ele, perdem o seu próprio valor. O valor disso tudo que nós temos encontra a sua origem no valor do reino de Deus. Desse senhorio, dessa presença do Senhor, que no Apocalipse é descrita, e isso nós temos até uma oração da igreja que fala, como Deus que será tudo em todos. E aí, claro que as realidades todas têm o seu valor, que nasce dessa presença de Deus como tudo em todos. Os protagonistas aqui da parábola não são nem o campo, nem a pérola, nem o comprador. O foco dessas parábolas é justamente esse movimento de transformação que acontece em quem encontrou um tesouro. Nosso tesouro é Deus, é o amor de Deus, é a edificação do seu reino no mundo. A terceira parábola de hoje, essa da rede lançada ao mar, segue muito aquela do trigo e do joio. Hoje, o reino dos céus é comparado a uma rede de pesca que, ao ser lançada, pega todo tipo de peixe. A rede não faz distinção dos peixes bons e dos peixes maus. A triagem é feita pelos pescadores já na praia. Exatamente como aquela da separação do joio e do trigo, o bem e o mal que crescem juntos e só no momento da colheita é que se separa. O final da parábola também é idêntico, não é? Essa separação dos bons e dos maus no fim dos tempos. O reino dos céus supõe um julgamento último e a separação daqueles que fazem a vontade de Deus, isso é, agem com justiça, com misericórdia, com aqueles 9 parâmetros do Sermão da Montanha, por exemplo, e aqueles que não, que ignoram a Deus, que não amam, que ignoram o outro, que vivem só do egoísmo. Muito bem, vamos concluir então. Jesus pergunta se eles entendem tudo. Eles respondem que sim. O sim dos discípulos não é um sim teórico, mas retrata uma prática da vida que eles já viviam entre eles. A vida daquela comunidade dentro da qual o Evangelho foi escrito. Peçamos ao Senhor que também nós entendamos o que o Senhor hoje nos diz, que significa que vivamos com Ele a experiência da fé. Aprendamos dele. São Tomás de Aquino, um grande teólogo da Idade Média, talvez o grande teólogo da Idade Média, usa uma imagem interessante. Ele diz, nós seres humanos somos como uma flecha já lançada. Alguém mirou o alvo e atirou. O alvo então já foi estabelecido e para ele ruma veloz essa flecha. Onde está esse alvo? Qual é a meta? Eis a resposta. A flecha corre na direção do bem, na direção da autêntica felicidade. Deus e a felicidade, que se completa no estar com Ele, correspondem à mais profunda aspiração do coração humano. Apesar de a flecha não poder decidir para onde vai, aqui precisamos fazer a ressalva de que nada é imposto. Na flecha que somos nós existe sim a possibilidade de definir a própria rota. Só não faria sentido. Assim como as águas de um rio naturalmente correm na direção do mar, nós estamos naturalmente na direção de Deus.
Essa busca, essa sede de Deus, essa identificação com o Senhor está presente no mais íntimo de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. É o que se encontra nessa parábola que hoje Jesus nos apresenta, resumida em tão poucas linhas, de uma genialidade incrível. O reino dos céus é exatamente o que se busca nas profundezas do próprio coração. Nós devemos nos comprometer pessoalmente, mesmo se for preciso sacrificar tudo, não por uma realidade desconhecida, mas para o cumprimento do desígnio de Deus sobre nós, que é o nosso bem, não se esqueça nunca. Nós cristãos escolhemos, e escolhemos bem o que nós ganhamos. Nós não somos melhores do que os outros, mas talvez mais ricos, porque nós investimos num tesouro. Investimos muito, alguns investem a própria vida, quem dera fossem todos. Nós investimos a nossa vida em um tesouro de luz, de esperança, de salvação. Encerro contando um episódio que escutei de um padre italiano que aconteceu com um estudante de teologia, um seminarista, já nos últimos dias de teologia, quase para ser ordenado. Na última prova do seminário, o professor pergunta a ele: como você explicaria para uma criança de 6 anos por que você segue a Cristo e o Evangelho? Esse seminarista, já com todos os seus anos de formação, busca as respostas na alta teologia, cita grandes teólogos, pensadores, documentos da igreja, usa palavras importantes, bonitas, mas ele mesmo percebe que não encontra a resposta correta. No final, aquele professor diz: diga a ele, eu faço isso para ser feliz. Está aqui o segredo. Essa é a promessa final de Deus para nós. É esse o tesouro da parábola, é essa a pérola preciosa, o sentido da vida, a autêntica felicidade, que faz a vida florescer e, ao final, terminar no paraíso. Terminar, entre aspas, é exatamente o contrário, permanecer para sempre. Como São Paulo, gravemos também nós, dentro do nosso coração. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Tudo se move a nosso favor se o nosso coração está em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve até aqui. Foi uma alegria para mim. Obrigado aí ao Pedrinho, ao Luiz Carlos, a Margorete, ao Joedilson, Sueli, Floraci, Danilo, outras pessoas que foram passando por aqui, ao meu querido responsável Cláudio. Bom domingo, boa semana, da graça de Deus, e a gente volta a se encontrar aqui no próximo sábado às 3h30 da tarde. Compartilhe esse vídeo, se você quiser, se você acha que tem pessoas que você conhece que podem se beneficiar com ele. Convide outras pessoas para a nossa catequese, ou ao vivo ou gravada. Fica no meu Facebook e agora fica também no YouTube. Eu abri um canal só para isso, só para colocar as gravações dessas catequeses. O canal vai estar aqui nos comentários, como já coloquei no comentário do vídeo do sábado passado. Grande abraço, tchau!